Tudo bem? Nós voltamos agora com a segunda parte da aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre duas linhas, né, que são desenvolvidas dentro da arte-terapia e vamos fazer duas oficinas também, uma para cada linha. A primeira linha, que nós vamos conversar um pouquinho, é a questão da arte-terapia psicanalítica. Ela é uma terapia que o Freud utilizava. Então, a concepção dele é baseado onde os pensamentos e os sentimentos se expressam por meio das imagens, mais do que por meio das palavras. Então, ele considera que a atividade de pintura, de desenho, de movimento, favorece uma projeção dos conteúdos inconscientes, favorecendo por uma via simbólica a comunicação entre o paciente, né, e o terapeuta. As imagens que são produzidas são abordadas como um procedimento psicanalítico, podendo ser ligadas a conteúdos de sonhos, de fantasias, de medos, memórias infantis e conflitos atuais vividos pelo sujeito. O princípio básico da terapia psicanalítica é o reconhecimento de que todo indivíduo, independentemente dele possuir ou não algum treinamento artístico, ele tem a capacidade de produzir, de projetar os seus conflitos interiores de forma artística. E nós vamos fazer agora uma oficina que é Criando Monstros. Então, você já sentiu que às vezes os monstros chegam para te assombrar? Todos nós temos os nossos monstros interiores, né? Às vezes eles nos deixam dormir, às vezes eles fazem a gente gritar, às vezes faz a gente tremer e às vezes fazem a gente até chorar. Acho que devemos conhecer esses monstros, conhecer o que eles querem nos contar. Por isso, convido você a conhecer esses monstros e também desenhar os monstros que estão conversando com você. Essa é uma dinâmica de monstros, de sentimentos, que eu separei para que nós possamos trabalhar geralmente com as crianças. Nada impede que a gente trabalhe com os adultos, mas eu pensei em uma mais para as pessoas, né, que vocês vão atender, para os clientes, para os pacientes mais infantis e para outros para mais crianças. Então, nessa linha psicanalítica, nós vamos usar essa dos monstros para as crianças, reconhecendo os monstros. O primeiro monstrinho que nós temos aqui é o caraminholildo. Caraminholildo. Este monstro sempre aparece quando a cabeça parece que vai explodir de tantos pensamentos que não dá para entender. Sabe quando a gente está com aqueles pensamentos assim, que a cabeça não para? Fala assim, ai, minha cabeça. É o caraminholildo que está lá dentro. Então, dica para ficar amigo deste monstrinho. Faça uma listinha do que você está pensando para organizar as ideias. Então, aqui a criança que está com essa confusão mental, a gente vai apresentar para ela o caraminholildo e vai pedir para ela fazer uma lista de tudo que ela está pensando para organizar o pensamento dela. O próximo monstrinho é o chororox. Este monstrinho surge quando aparece uma dorzinha no peito, o olho começa a soltar uma lágrima e de repente, não dá para controlar. Dica para ficar amigo deste monstro. Depois que transbordou o choro, respire bem fundo, lave bem o rosto e deixe toda a dorzinha ir embora. Então, aquela criança que está chorando muito, que está com muitos conflitos internos, a gente apresenta para ela o chororox e fala para ela que, assim, é normal, tem que descarregar mesmo, mas depois disso, a gente tem que deixar a dor embora. O próximo é o agitolito. Este monstro sempre aparece quando a perna começa a pular, a mão não consegue parar e a gente fica com vontade de gritar bem alto. Geralmente, aquelas crianças que são hiperativas, que não param, que estão sempre agitadas, a gente apresenta para elas o agitolito. Dica para ficar amigo deste monstro. Ele costuma ficar mais calmo depois de um grito que alivia. Levanta as mãos para o alto e deixa cair com toda a força. E quando você deixa cair a mão com toda a força, você solta aquele grito e aquele suspiro. E aí, vai aliviando um pouco essa agitação da criança. O próximo é o blablave. Este monstro surge quando dá uma vontade de falar e a gente não consegue parar. Sabe aquelas crianças que estão muito ansiosas e falam, mas não conseguem organizar as ideias?
Dica para ficar amigo deste monstro. Ele fica mais calminho depois que conseguimos falar aquilo que estava apertado em nosso coração. Que tal desenhar o que está apertado do seu coração? Então, no lugar dele ficar falando, a gente pede para ele expressar através de um desenho o que ele está sentindo. O próximo monstro é o que grude. Este monstro sempre aparece quando a gente resolve grudar em alguém e fica inseguro, pensando que essa pessoa vai embora e não vai voltar. Aí não desgruda, treme de medo. Dica para ficar amigo deste monstro. Ele fica mais calminho quando a gente confia que tudo vai dar certo. Aí o grude vai ficando cada vez mais leve. Não. Este monstro sempre aparece quando a gente está com muito sono, fechando os olhos, mas sente que a gente fechar os olhos as coisas vão mudar. E aí faz uma tremenda birra para não fechar os olhos e dormir. Aquelas crianças que estão inseguras, que não conseguem dormir, é ideal. Então, dica para ficar amigos desse monstro. Ele fica mais calminho quando a gente deita, ouve uma historinha, respira fundo e dorme gostosinho. Ele adora uma historinha. Esse é o Tremenildo. Este monstro sempre aparece quando um medo muito grande surge e a gente treme dos pés à cabeça e não consegue fazer o corpo parar de tremer. Dica para ficar amigo deste monstro. Ele fica mais calminho quando a gente procura alguém, dá um abraço bem forte e apertado e nem precisa falar nada. Agora que você já conhece alguns monstrinhos, você aí vai ter que desenhar o seu monstro, dá um nome e explique o que está sentindo e como ficar amigo dele. Então, essa dinâmica que a gente faz com os nossos alunos, né, com os nossos pacientes, é para eles expressar os sentimentos desenhando um monstro e aí vai depender de acordo com as regras dos monstros que eles estão sentindo naquele momento. O ideal é que sempre dê um nome, né, e explica o que está sentindo, o que é aquele monstro, por que tem aquele monstro e como que a gente pode ficar amigo dele também.